Muito bem, gente. Vamos lá, pode ir, Michel. Vamos lá. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando a nossa Assembleia Geral Ordinária, hoje, no dia 20 de junho, às 19h03, pontualmente, online. E passo a palavra para o JP. Declaro aberta a nossa reunião, nosso encontro de hoje. E temos coisas importantes para mostrar, para conversar com todos vocês. Passo a bola para o JP, que vai mostrar a pauta, e a gente vai indo ponto a ponto. Muito bem, obrigado, Michel. Então, como nosso vice-presidente declarou agora iniciada a Assembleia, eu assumo aqui a secretaria da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022. Nós temos aí uma pauta relativamente curta para apreciação. São 3 pontos principais, são pontos estatutários, né, os quais a gente analisa todos os anos. Esse é um ano não eleitoral para a BCR. Imagino que vocês estejam já vendo aí, a Juliana falou que a apresentação está ok. Primeiro ponto, a gente vai dar uma olhada no relatório de atividades de 2021 e a Assembleia vai deliberar em relação a ele. Aí a gente vai ver o relatório financeiro e vai ouvir do Conselho Fiscal da BCR referente às nossas contas de 2021 e, finalmente, rapidamente também analisar o plano de trabalho da BCR para o ano de 2022. Geralmente, a gente acaba fazendo essas assembleias quase no meio do ano, metade do ano já foi, então muito do que a gente vai compartilhar, vocês até já sabem, porque está em andamento, a gente apresenta aí para apreciação da plenária. No final da reunião, em havendo outros pontos de interesse, a gente termina conversando mais alguns assuntos que sejam de interesse da plenária. Então, eu vou abrir, e fiquem à vontade, gente, sempre para colocar mensagens aqui no bate-papo. Eu, eventualmente, tendo mensagens no chat que sejam de interesse comum, eu vou lê-las, porque não fica gravado o bate-papo, a gente está gravando só imagem e áudio, mas também quem quiser falar, abrir seu microfone, fica à vontade de levantar a mão, o Zoom permite essas funcionalidades. Vamos começar, bem, e bem bom ter vocês aqui, né? A gente está se encontrando online hoje, semana que vem estaremos nos encontrando presencialmente no festival para aqueles que tiverem a oportunidade de vir a São Paulo. O Festival ABCR, a gente até vai falar mais dele, mas o Festival ABCR e propõe-se a ser não só o principal evento presencial da BCR como instituição nacional, mas, na prática, o único evento do ano que a BCR nacionalmente se propõe a realizar fisicamente, porque a BCR, por ser nacional, tem feito uma série de atividades online, as reuniões dos grupos temáticos, assim, os núcleos aí sim se encontram, mas assim, os cafés ABCR, o encontro de comunicação e captação em outubro também online. Então, o festival é não só grande, mas também, na prática, o único momento no ano que a gente propõe um encontro presencial, e por isso ter a oportunidade de reencontrar vocês, muitas de vocês, vai ser fundamental. Vai ser muito gostoso, e vamos até ter um happy hour. Passando para o relatório de atividades, gente, no item do relatório de atividades, na prática, nós fizemos essa apresentação em abril para vocês, numa reunião que está gravada. Eu vou deixar de compartilhar aqui a minha tela, vou compartilhar o relatório de atividades, mas eu não vou me estender na apresentação do relatório de atividades, porque ele foi longamente apresentado numa reunião de 2 horas, realizada em abril, que está disponível online para todo mundo ver, e que a gente fez justamente para tornar esse momento da Assembleia mais célere, mais tranquilo, mais leve para todos os presentes, senão a gente ia numa Assembleia aí de quase 3 horas. Mas o relatório de fato foi realizado e compartilhado com todos os membros da BCR, tanto o relatório de atividades como o nosso relatório financeiro. Foi compartilhado já em abril para vocês. Vocês têm acesso a esse documento nesse link que está aqui, mas eu vou só interromper meu compartilhamento, que eu quero mostrar para vocês o relatório também, dar uma rápida apresentada nele. Deixa eu colocar aqui no chat para todo mundo o link do relatório, quem quiser acompanhar comigo. Vou compartilhar também a tela do relatório de atividades de forma bastante célere, já vai aparecer aí para vocês. Nós, em abril, fizemos essa apresentação
e principalmente focamos a apresentação dos resultados do ano de 2021 com base em 3 eixos: geração de conhecimento, incidência política e associativismo. Esses são os 3 grandes eixos de atuação da ABCR. Na geração de conhecimento, encontra-se a realização do Festival ABCR 2021, do Encontro de Comunicação e Captação de Recursos, dos Cafés ABCR, por aí em diante. Em incidência política, o ano de 2021 ficou marcado, entre outras coisas que a gente fez, mas ficou marcado pelo reconhecimento formal da profissão na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, uma demanda, um pedido que vinha da base há muito tempo e que a gente finalmente conseguiu, né, logrou sucesso em incluir na CBO a profissão. Então, hoje a gente tem colegas, inclusive colegas aqui presentes, como o Rodrigo, se eu não estou equivocado, que já tem na sua carteira de trabalho o cargo de captador de recursos ou cargos da área de captação de recursos, porque é algo que já se pode fazer em razão dessa conquista que a ABCR realizou. Mas a gente faz uma série de outras iniciativas de incidência política, como o próprio Dia de Doar, que é uma campanha para estimular a conexão das pessoas com as causas por meio das organizações da sociedade civil, como também o monitor de doações, que a gente fez no ano passado da Covid, e propostas de mudanças de lei, o GAFI, o nosso trabalho no GAFI, eu vou falar um pouco melhor sobre esse ano, o que está sendo feito. Então, a BCR tem feito um trabalho aí bastante intenso de incidência política. E no campo do associativismo, o ano passado foi o ano que marcou a retomada dos grupos temáticos da BCR. E os grupos temáticos estão bem ativos, inclusive. Tanto é que essa assembleia demorou um pouquinho para a gente abrir a sala Zoom, porque o pessoal do grupo de indivíduos e de captação com organizações religiosas estava terminando um evento conjunto dos 2 grupos, que deve ter sido um debate muito produtivo, que durou, inclusive, bastante. Então, os grupos, entre as várias iniciativas que a gente fez ano passado, como apoiar os núcleos também, Núcleo Santa Catarina, Núcleo Distrito Federal, realizar os cafés ABCRs, promover campanha de associados, mas a retomada dos grupos temáticos foi talvez a principal atuação da BCR no ano de 2021 e que tem trazido ainda mais vida associativa à nossa instituição. Esse relatório tem, né, todos os links, várias fotos, a gente lançou também o site novo da BCR no meio do ano passado, então a gente fala aqui de forma objetiva e prática uma série de atividades e iniciativas que a BCR desenvolveu o ano passado, e eu vou pular aqui o número de associados que a gente teve mês a mês, né? Fechamos 2021 com 340 membros, foi o maior mês, né, no ano inteiro. Agora estamos com 368, neste momento com 368, vocês vão ver que eu vou falar que a meta é 400 até o fim do ano, estamos numa curva aí ascendente de associados. Desses o ano passado tínhamos 7 associados na rede ABCR, que é um perfil de associado que investe um pouco mais na BCR, e já temos 10 associados na rede ABCR, além de 2 que são parceiros mantenedores, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal e a TrecMob, que são parceiros mantenedores e que a gente até agradece a ambos pela parceria. O ano passado foi um ano de eleições também. Então, esse conselho que está aqui é um conselho que assumiu ano passado 8 conselheiros e conselheiras, que vocês estão, inclusive, vendo aí na foto. Eu estou de intruso e um conselho que está trabalhando, uma parte do conselho continuou, da gestão anterior, e uma parte veio novo, se juntou aí ao grupo, como a Ana Carolina, a Camila e o Nailton, que se juntaram à gestão, que estarão liderando a BCR até o meio do ano de 2024. Portanto, tem 2 anos aí de gestão, bem como o Conselho Fiscal também, com a Dani, o Loriberto e a Madalena, que são os novos conselheiros fiscais da BCR. Ao final do relatório de atividades, a gente apresenta, deixa eu passar lá, o relatório financeiro, deixa eu ir até ele, o relatório financeiro, esses números eu até trago aqui na apresentação, eu os repito na apresentação daqui a pouco. A gente apresentou um pouquinho o relatório, a evolução dos números financeiros
da ABCR de 2016 a 2021, quando a gente começou a utilizar a atual estrutura de contas da ABCR, de centros de custo, na verdade, perdão, de centros de custo da ABCR. E, no fim, a gente apresentou a equipe da ABCR, uma atualização, para quem não sabe, a Gabriela nos deixou, né, não incorpóreo, né, ela deixou a ABCR e ela voltou a trabalhar no INSPER, onde ela já tinha tido uma atuação antes de vir para a BCR, e o INSPER fez uma proposta para ela muito interessante, para ela voltar a trabalhar lá com a equipe do INSPER. Ela estará no festival, ela inclusive foi trabalhar com captação, relacionamento institucional no INSPER, que é uma instituição de ensino sem fins lucrativos. Neste momento estamos sem a nossa coordenadora de comunicação, mas estamos tocando aqui o barco, continuando com o trabalho de comunicação. O restante da equipe continua ajudando dentro aí da sua disponibilidade. Então, esse foi o relatório de atividades, está disponível no link para vocês acessarem, mas também está, além da gravação, a gente fez uma apresentação, foram quase 2 horas em abril, além da gravação, muitos de vocês participaram. Enquanto eu apresentava, eu vi que chegaram novas pessoas aqui também, a Andréia entrou, o Nailton, nosso conselheiro, também entrou, a Roseli, o Felipe, a Dani, Torres também está aqui com a gente, mais algumas outras pessoas, que a Sandra Costa, o Tadeu, também todo mundo que está aqui presente, é bom ver vocês, um grupo bacana de membros da BCR nessa assembleia. E aí eu abro a plenária para saber se vocês têm dúvidas em relação ao relatório de atividades do ano de 2021, antes da gente encaminhar o processo de apreciação e votação referente a esse documento. Mas estamos abertos para responder dúvidas, comentários, observações que vocês tenham em relação às atividades da BCR em 2021, que foi um ano ainda online. 2021 foi um ano virtual, né? O festival foi virtual, todas as atividades foram virtuais. Eu não me lembro de nenhuma atividade. Aliás, o FIF, em março de 2021, que alguns tiveram oportunidade de ir para Florianópolis, a gente se encontrou lá, foi bastante arriscado, mas a gente é meio maluco de ter ido para Floripa no início de mais uma das ondas da pandemia, na época, Delta, né? Mas da ABCR em si, todas as nossas atividades foram virtuais, e esse ano é que nós voltamos a ter o festival presencial. Mas abro aqui a plenária para dúvidas, comentários, perguntas, observações, manifestações dos nossos membros, dos nossos associados e associadas, caso vocês tenham algo a comentar sobre o nosso relatório de atividades. Só parabenizar mesmo, JP. Obrigado, Nani. É um trabalho que é feito graças à confiança de vocês de estarem aqui com a gente como associados, né? Como associadas. A gente atua pela base. A nossa presidente chegou aqui também. Bom ver a Márcia, então agora aqui presente praticamente quase todo o conselho. Bom encontrar vocês. E obrigado, Nani. Mais alguma consideração? Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao... Só dar parabéns, que cada vez mais você, como diretor executivo, se supera, e dá parabéns ao Conselho, à administração e fiscal por apoio aí, para a gente nos fazer não desistir e buscar cada vez mais associados para dentro. Parabéns. Bom, obrigado também, Sandra. Obrigado a todo mundo que tem contribuído, vocês participaram, né? A BCR, como vocês sabem, continua sendo uma organização muito pequena, de uma equipe que já está maior em 2022, né? 2021, 2022, maior do que era 3, 4 anos atrás. Por alguns anos era literalmente só eu, hoje já é uma estrutura um pouco maior, o que significa, o que é refletido na quantidade de atividades, iniciativas que a gente faz, inclusive coordenar, por exemplo, 10 grupos temáticos e apoiar os núcleos e tudo mais, mas a gente sabe que tem muito mais para fazer ainda, muito mais para trabalhar. Então, é sempre resultado dessa confiança de vocês de fazerem parte da BCR. Em não havendo mais comentários, eu vou pedir aqui para o nosso vice-presidente encaminhar a votação do parecer do relatório de atividades. Bom, se todos estão
de acordo, se ninguém se opõe, que permaneçam como estão, e declaro aprovado o relatório. Muito bem, obrigado, Michel. E fica, então, aprovado o relatório de atividades. Vamos passar para o relatório financeiro, que não vai ser tão fácil como o de atividades. Não vai ser tão fácil. Mas, antes disso, a Juliana comentando aqui que ouviu me falar no FIF, bom te ver por aqui também, Juliana. Vamos passar para o relatório financeiro. Deixa eu voltar aqui com o compartilhamento da minha tela, dos slides que a gente fez para hoje. O relatório financeiro, vou reproduzir os mesmos, duas ou três as mesmas tabelas que estão no relatório de gestão referente ao ano de 2021 e vou passar a bola para o Conselho Fiscal, que espero que o Doriberto consiga estar acompanhando a gente ainda, ou a Dani, porque aqui tem um ponto de atenção que a gente vai compartilhar com os membros e pedir aí uma avaliação com carinho de vocês. Ô, Doriberto, estou te vendo, mas ainda daqui a pouco te passo a palavra, cuidado aí, eu estou vendo que você está num carro, cuidado aí se você estiver dirigindo. Eu fico preocupado porque eu faço essas loucuras às vezes também. Então, só para resumir e reforçar e resumir, o ano passado foi o ano em que a BCR teve uma receita que manteve um patamar parecido com a receita de 2020, abaixo de anos anteriores, principalmente em razão da queda da receita com o festival sendo online. O festival online fez com que a BCR reduzisse a sua receita total, mas também teve uma consequência direta na despesa. Então, a gente arrecadou 770 mil, gastou 680 mil. Isso aqui é uma análise financeira, tá? Não contábil, é uma análise financeira. E aí teve um superávit de 80 mil, um pouquinho mais, quase 90 mil reais, quase 90 mil reais. O resultado de ter tido um superávit financeiro é que o nosso saldo em contas no final do ano 2021 dobrou, né? A gente terminou o ano com caixa o dobro do que o que a gente tinha em relação ao ano de 2020 e o maior saldo em caixa, pelo menos desde que a gente está fazendo esse levantamento em 2018, que é o ano até correto de se começar, porque antes disso a gente tinha uma Captamos que iria influenciar bastante o resultado. Então, e de fato 2018 foi um ano muito difícil para a BCR, vocês podem ver, terminar o caixa com 7 mil reais, praticamente terminar quebrado, né, em 2018, mas a BCR conseguiu se recuperar, voltar a crescer, e em 2021 a gente conseguiu ter um saldo em caixa positivo de 180 mil reais, aproximadamente 180 mil reais. Para terminar essa apresentação, um último slide mostrando um pouquinho para vocês a evolução tanto da nossa receita como da nossa despesa desde o ano de 2016, que foi quando a gente implementou essa estrutura de centros de custo. Em 2016, 2017, a gente ainda estava faturando 1 milhão e gastando 1 milhão, era quando tinha Captamos, com grande influência, né? Inclusive tem uma linha aí da Captamos, que vocês podem ver. A Captamos é um projeto em parceria com o Instituto Arapiaú, recurso carimbado, mas um grande volume de recursos, e que influenciou até um pouco artificialmente, né, a nossa receita. Então, a partir de 2018, a Captamos sai, e aí a gente volta a ter uma realidade mais próxima de um crescimento orgânico da BCR, e com a pandemia e com a redução do festival, de fato, a gente foi bastante impactado, pelo menos do ponto de vista do tamanho da BCR. Às vezes eu apresento a BCR e o pessoal não acha que a gente é tão pequeno financeiramente falando, porque 600 mil reais, né, em 2020, 700 mil reais em 2021, é uma organização muito pequena para a quantidade de coisas que a gente faz e para o porte de iniciativas que a gente faz, como o Festival BCR e o Dia de Doar. Mas o fato é que a gente trabalha muito em rede, com voluntários, com uma base associativa muito próxima, né, muito ligada a nós. São 30, por exemplo, são 30 associados aqui assistindo, quase 10% de toda a nossa base numa segunda noite. É muito significativo para nós ter bastante gente. Claro que pode ser sempre mais, mas a gente entende que a nossa base é muito próxima e fiel à BCR, e faz com que a gente consiga ter um impacto, um alcance ainda maior. Então, essa evolução aqui
dos nossos números referentes a 2018, a 2016 e a 2021. E habitualmente a gente passaria a bola agora para o Conselho Fiscal fazer um comentário, que eu vou passar a bola, inclusive, para o Heriberto, mas o fato é que, repetindo 2020, a auditoria não ficou pronta a tempo. A gente teve uma série de problemas, dos quais a gente assume a responsabilidade do ponto de vista de gestão, e também problemas com os nossos parceiros, a Quality, que é a contabilidade, e a Audisa menos, um pouco mais com a Quality, mas ambos mudaram as pessoas que nos assistiam, e infelizmente, pelo segundo ano, em 3 anos, a gente chega para a Assembleia sem a auditoria pronta, para apreciação tanto do Conselho Fiscal como da própria Assembleia, e por isso o Conselho Fiscal se reuniu, a gente também se reuniu com o Conselho Fiscal, e o Conselho vai trazer uma sugestão, uma recomendação, vai ter uma fala aqui para a Assembleia apreciar e deliberar a partir da opinião do Conselho Fiscal. Então, Roberto, eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder te ver com calma. Meu próximo slide é justamente passar a bola para o Conselho Fiscal, mas se você tiver à disposição, eu pediria para você trazer a visão do Conselho e a recomendação do Conselho aqui para a Assembleia, por gentileza. Legal, JP. Boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo bem, Roberto. Ok, beleza. Acho que o JP já deu as linhas, né, do que a gente vai propor, né? A gente recebeu relatórios, demonstrações pela contabilidade também. Solicitamos cópia com olho no relatório que viria da... Fizemos uma reunião com um representante do Conselho Deliberativo, na Hilton. A Ana também esteve presente, e além disso com o JP também. Pois a auditoria pronta ainda, nós entendemos por bem não emitir o parecer ainda, e por isso a gente sugere à Assembleia que se prorrogue, ou melhor, se faça uma nova Assembleia com um fim específico de aprovação das contas de 2021. Perfeito, Roberto. Alguém, antes da gente... Não, antes da gente continuar, só para reforçar então aqui, em não tendo as contas finalizadas para apreciação por completo do Conselho, como o próprio Conselho Fiscal gostaria, então a recomendação do Conselho é que a gente prorrogue essa apreciação por determinação da Assembleia e faça um novo encontro no segundo semestre, nos mesmos moldes do que a gente já fez em 2020, a gente fez isso em 2020, durante a pandemia, e faça uma segunda reunião em 2020, formal, convocada de forma extraordinária, né, formal, para que a gente, então, tenha uma apresentação de relatório completo por parte do Conselho Fiscal. Isso é bastante importante, o próprio Conselho Fiscal assumiu agora essa gestão, então está se apropriando da gestão, dos controles da BCR, trazendo uma série de recomendações e solicitando uma série de documentos de acompanhamento que a gente também não teve tanta celeridade para conseguir compartilhar com o Conselho, em paralelo ao processo da própria auditoria. Então, a recomendação do Conselho Fiscal, que a gente, como gestão, também apoia e traz aqui para a plenária, que seja feita uma nova Assembleia Extraordinária no segundo semestre para apreciação com calma e com devido vagar e atenção para as contas da BCR. Não sei se alguém tem comentário, dúvida, crítica, reclamação, quer brigar com o JP, fiquem à vontade, esse é o momento. Não permito brigar com o JP, o resto está valendo. Vamos lá. Nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Então, Michel, vou passar a bola para você encaminhar a votação com a proposta, então, trazida pelo Conselho Fiscal da realização da realização de uma segunda Assembleia, agora extraordinária, no segundo semestre, para apreciação das contas. O Alex está perguntando
ao que a gente atribui o aumento das despesas administrativas. Boa pergunta, Alexis. Bem, a equipe tem dois motivos principais, bastante tranquilos. Primeiro, reajustes da equipe, em 2021, da remuneração da equipe. Segundo, contratação de uma funcionária. A Gabriela foi contratada no início de 2021. A gente não tinha a Gabriela contratada em 2021. E terceiro, nós formalizamos a contratação de uma assessoria de imprensa mensal para a BCR, que está alocado também na despesa administrativa. Isso não estava antes. Então, isso impactou nas nossas despesas administrativas no ano de 2021. E se eu eventualmente lembrar de alguma outra despesa extra que a gente tenha tido, eu te aviso. A gente tem contabilidade, a contabilidade também foi reajustada, né? 10%, mas aí o valor não chega a 2.000 por mês, o impacto é menor. Mas esses são os principais motivos: reajuste e ampliação da equipe, que não foi só a Gabriela. Ano passado a gente contratou também a Heloísa, que cuida dos grupos temáticos a partir do meio do ano. Então, a gente teve uma funcionária CLT contratada em fevereiro e uma prestadora de serviços com algumas horas de dedicação à BCR a partir do meio do ano. A Roseli está perguntando aqui, e de novo, tá, para quem chegou depois, eu sempre leio as perguntas para constar oficialmente na gravação, porque a gente só grava vídeo e áudio, não o que está no chat. A Roseli perguntou aqui se a auditoria é uma ação obrigatória para a BCR, apenas o Conselho não resolve. Não é obrigatório do ponto de vista da legislação e nem do estatuto, é uma boa prática de gestão, Roseli, e que a gente já faz há pelo menos 4 anos, em parceria com a Audisa. Então, o Conselho não seria mandatório, a sua pergunta está correta, um parecer do Conselho Fiscal seria suficiente, em tese a própria Assembleia poderia deliberar, pode até aprovar sem parecer do Conselho Fiscal, mas a gente entende em comum acordo com o Conselho Fiscal, que está, né, a primeira análise que esse Conselho faz das contas da BCR, a gente entende que para o Conselho poder emitir um parecer mais completo e mais seguro daquilo que está analisando junto à BCR, que o melhor para a instituição é a gente esperar um pouco mais e ter todos os documentos em mãos. Mas poderia, tá? Não é obrigatório, poderia fazer sem, e a gente tem até compartilhado as auditorias no site da BCR, os balanços no site da BCR, a gente tem sido bem transparente. Fala, Michel, acho que você quer falar. Eu queria agregar que eu acompanhei as conversas do Conselho do Conselho Fiscal com o JP pedindo dados. Eles dedicaram muitas e muitas horas, apesar de não ter... Não é que eles ficaram esperando a auditoria mandar e ficaram de braços cruzados. Não. Eles analisaram os documentos contábeis, analisaram os documentos extras que eles foram solicitados, mas eles estão solicitando para nós um prazo maior para aprovar, baseado também, não só no parecer deles, mas no parecer de um profissional habilitado, né? Então, por isso que a auditoria, por isso essa sugestão, né, uma sugestão do Conselho Fiscal, que eu ponho em votação. Só ia te perguntar, JP, se a gente tem uma data prevista no segundo semestre, ou prevista, não é que vai acontecer, mas se vai ser em setembro, outubro, agosto, só para a gente Nós não chegamos com uma proposta, né, Loriberto? A gente não discutiu quando seria. Na verdade, vai depender do relatório, né? Do parecer da auditoria, né? Então, esse chegando, dali a gente consegue estabelecer uma data, né? Com certeza em julho não vai ser, por uma questão de férias, de viagem. Então, e em outubro nós temos um encontro, não dá para fazer em outubro, tem um encontro. Então, vamos tentar marcar aí como agosto ou setembro, exatamente. Vamos tentar marcar. Até dá tempo deles. Mas eles prometeram um prazo para nós para enviarmos para eles. A auditoria já deve estar para chegar. A auditoria já está para chegar, está quase pronta. Eu torci que chegasse para hoje, mas não chegou. A auditoria vai entregar, vai enviar, a gente vai com o Conselho Fiscal, vai lá ter o agosto aí para analisar e a gente pode, talvez, perto do comecinho de setembro, marcar essa nova Assembleia para aprovar as contas. Isso. É isso, exatamente. Antes de você abrir, o Nailton também chegou, o Nailton, nosso conselheiro, que tem a competência especial na questão financeira, na gestão financeira, e eu vi que ele está na casa dele, no home office agora, chegou já. Não sei se ele também quer fazer uma fala sobre esse tema. Depois eu vou responder uma pergunta da Heloísa aqui, no comentário do Alexis.
Olá, olá, boa noite a todos. Realmente acabei de chegar. Com relação ao posicionamento do Conselho Fiscal, realmente o grupo não teve condição e não teve segurança suficiente de emitir o parecer sem ter essa avaliação por parte da auditoria, né? Que é o procedimento padrão, é que a contabilidade encerre os registros, passe pela auditoria independente e depois isso seja analisado pelo Conselho Fiscal, que já realmente, como o Michel falou, exigiu algumas informações, alguns documentos. Então, o trabalho do Conselho Fiscal realmente é muito interessante, porque está trabalhando como controle interno, mas é realmente totalmente compreensível o fato de, com a ausência do relatório da auditoria, fica faltando algo para dar ainda mais segurança na emissão da opinião do Conselho. Então, eu acho que é bem algo assim bem considerável que haja realmente essa remarcação para uma nova data, para daí sim termos, além do parecer da auditoria, termos a opinião do Conselho Fiscal, que é o procedimento mais adequado. Então, que essa falha, né, no processamento, né, na demora das informações, atrasou um pouquinho, mas eu acho que nada que venha comprometer. Então, a partir do momento que tenhamos esses documentos, que o Conselho consiga realmente fazer análise mais profunda, será o momento mais adequado para apresentar aos associados e aí sim, né, ter mais respaldo para poder emitir a decisão e os associados opinarem pela aprovação das contas ou não. Perfeito, obrigado, Nailton. E em complemento, bem, o Alex concordou com relação à questão da auditoria, que ainda não seja sendo obrigatória, é uma boa medida de governança e a gente acredita nisso, a gente defende ir para as organizações quando elas podem ter e a gente tenta também na BCE exercer isso. As dos últimos anos estão disponíveis online para serem baixadas na página de transparência da BCE. E a Luísa tinha perguntado sobre os cursos, por que a gente parou com os cursos, que é uma boa pergunta também. Eu creio que nós tenhamos realizado cursos até 2018, Heloísa, e aí, por uma decisão estratégica junto com o Conselho, nós paramos de realizá-los porque eles dão mais trabalho do que recurso financeiro, retorno financeiro para a BCE. Os cursos eram legais, eram importantes fazer, a gente fazia coisas que ninguém faz até hoje no Brasil, como visita de campo às organizações. Acho que o Christopher está aqui ainda, não sei se a Débora está aqui também, a gente chegou a visitar aldeias infantis, chegou a visitar o Greenpeace, chegou a visitar a ACD, era uma iniciativa muito bacana ter essas visitas de campo, conhecer as instituições, mas eles davam trabalho e o retorno financeiro era baixo para uma instituição de porte nacional como a BCR. Então, a gente optou por... e aí a Márcia está colocando que por presencial também atendia um público pequeno, de pessoas, era uma turma de 20, de 30, e a gente optou há alguns anos por descontinuar os nossos cursos como uma estratégia de captação e de engajamento com os profissionais, e no fim das contas a gente também concorria com os cursos com filantropia, com escola aberta do terceiro setor, então, por vários motivos, foi uma decisão conjunta do Conselho com a diretoria executiva. E aí a gente passou a focar mesmo só no encontro, no festival, no primeiro semestre, presencial, e agora o encontro que nós vamos ter esse ano online, na segunda edição, em outubro. Foi essa decisão. Mas eu gostava de fazer cursos, dava trabalho, mas era bacana. Fazer as visitas era uma coisa incrível, gente. Visitar as ONGs, recebiam a gente com café, e a gente falava e aprendia caso. JP, podemos fazer só visitas, sem curso. Visitas abertas. Temos vários parceiros pelo Brasil todo, não só São Paulo, temos parceiros pelo Brasil afora que podem receber convidados e receber visitas. Podemos ano que vem até entrar isso na agenda do festival, um dia antes, ONG um parceiro nosso de portas abertas. Eu gosto da ideia, eu gosto. Obrigado, Loriberto, obrigado por ter ficado, meu amigo. Então, Michel, vou pedir para você colocar então a proposta do Conselho Fiscal em apreciação. Dois encaminhamentos. O primeiro, então, encaminhamento, vamos ver, estou aceitando a sugestão do nosso Conselho Fiscal, que se debruçou sobre os números, sobre os relatórios, e está sugerindo que essa reunião para aprovação final seja postergado provavelmente para começo de setembro. Se ninguém se opor,
se ninguém se manifestar, consideramos aprovada essa sugestão do Conselho Fiscal. E eu passo a bola para a nossa presidente, porque eu tenho também agora um compromisso, talvez eu não fique até o final. Então, os próximos 2 itens da pauta, nossa presidente irá estar à frente. Tá ótimo. Obrigado, Michel. Antes de 2 coisas para o pessoal que vai sair. Vamos tirar uma foto com todo mundo sorrindo? Quem puder abrir a câmera, né? Tirar aquele print com todo mundo presente. Cabe todo print... mundo? Temos 32 pessoas. Não cabe. Eu tenho que abrir aqui e fazer 2 prints, mas é aquele momento da foto mesmo. Eu tirei até os óculos para parecer menos feio, mas eu tiro os prints aqui, quem quiser também tira. Vou contar até o Vinícius aqui, tanta gente que eu não tinha visto ainda. Vamos lá, vou contar 3, 2, 1, mas tem que ser 2 fotos, então vocês esperem aí. Como é que isso? Como é isso? Primeira foto, 3. Ninguém fala nada, porque senão muda a ordem aqui no Zoom, depois que eu tirar a primeira e a segunda foto. 3, 2, 1. Agora a segunda foto, segurem aí. Opa, aqui, vamos lá. 3, 2, 1. Obrigado, gente. Obrigado, gente. A foto, eu estou vendo a foto da Suzana aqui, eu achava que ela estava até com o vídeo aberto. A foto é tão boa, eu achava que ela estava sorrindo mesmo no vídeo, com o vídeo aberto. Olha que legal. Então, obrigado para os que puderam ficar e vão sair. Antes, para o pessoal que ainda está aqui, eu esqueci de fazer uma coisa que eu devia ter feito, que a gente não fez nos anos anteriores, que é uma lista de presença de quem está participando da Assembleia. Eu vou passar um link para vocês, aberto, de um Excel, um Google Sheets. Vou pedir para cada um colocar pelo menos o seu nome, um por linha. Se não souber o número de associados, não tem problema. Depois a gente completa, só para a gente ter o registro de quem está presente aqui na Assembleia, para depois juntar isso à ata, tá? Eu vou colocar um link aqui que está aberto. Quem estiver no computador, principalmente, quem estiver no carro e não puder, depois coloca. Não tem problema, depois a gente compartilha. Mas quem está no computador, já coloca seu nome, pelo menos, e-mail, um por linha, só, né? E para depois a gente ter esse registro e saber quem está, porque eu ia fazer um formulário e acabei esquecendo de fazer o formulário a tempo. Vamos voltar para a apresentação. Enquanto vocês fazem isso, vamos voltar para a apresentação. Oi, Márcia. Quer dar um oi aqui? Antes de passar a bola para eu apresentar o plano de trabalho para 2022. Eu quero, JP. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, hoje fui eu. Cheguei um pouquinho atrasada aí. Eu queria agradecer ao Michel por ter feito as honras da casa e conduzido a agenda dessa AGO. Então, aí passamos para o plano de trabalho que nós estamos já executando, né, JP? Lindamente, em 2022, estamos aqui em ritmo de pré-festival presencial esse ano, hein? Mais que especial. Vamos lá. Exatamente, já está aqui. Estamos em ritmo de pré-festival. Esses são alguns slides das principais iniciativas da BCR para compartilhar com vocês. O festival acontece semana que vem, segunda e terça. A gente vai ter mais ou menos 500 participantes, um pouco mais, provavelmente. O pessoal está se inscrevendo em última hora. Nossa percepção é que o evento poderia ser maior, mas as pessoas estão muito impactadas pelo preço das passagens e pelo custo de vida em si. Eu não recebi nenhuma reclamação do valor do ingresso, mas eu vi muita gente dizendo que não consegue vir porque as passagens estão o olho da cara, por exemplo, sair para São Paulo. O que não era comum. Geralmente as pessoas reclamavam do valor do ingresso, pediam bolsa, tudo. Então a gente percebeu o impacto da economia, mas ao mesmo tempo é o primeiro evento presencial nosso de volta e a gente está muito empolgado em fazer o festival. Vai ser muito parecido com estrutura em relação ao de 2019, para quem esteve presente. Vai ser no mesmo lugar, mas a gente mudou um pouco o layout. São 2 salas a menos e visualmente ele vai estar muito mais bonito. Vocês vão ver, vai ter um fundo de palco bem impactante. Visualmente vai estar muito bonito. O estande da BCR vai estar grande, vai ter sofá. Vou esperar vocês lá para tomar café. Para quem estiver presente na BCR, vai ter um copo. Quem não pegou no aniversário da BCR em 2019, vai ter bottom, vai ter camisa do dia de doar à venda, eco bag à venda. Estamos preparando algumas coisas muito bacanas e vai ser, o Cris está perguntando aqui se vai ser no formato silencioso. Vai ser sim, Cris. Vai ser no mesmo modelo silent speaker, né, que fala, tudo aberto, é um evento todo aberto. Isso é até bom, né, em tempos de Covid, de não ter parede, salas fechadas.
não que seja lá, ainda assim, né, é um centro de convenções fechado, mas o evento todo vai ser aberto, os palcos ao redor e ao centro os estandes e espaços de coffee break. Então, a mesma proposta de 2019, 8 salas, agora a gente tem o aprendizado de 2019 e vai conseguir oferecer um evento ainda maior e mais legal. Tem ingresso ainda para quem quiser participar, quem é da BCR, que não se inscreveu, membro tem desconto de pelo menos 20%, né? Então, e fiquem à vontade para divulgar, para que a gente tenha ainda mais pessoas presentes. Fiquem à vontade para me interromper, tá, gente? Deixa eu voltar aqui com as mãos para ver se alguém quiser levantar a mão, perguntar alguma coisa. Eu vou passar para as próximas iniciativas nossas. Eu reforço o convite para o Happy Hour, tá, gente? Mesmo que não for no festival, está convidado para participar do Happy Hour na segunda-feira à noite, lá no Pergamon Hotel, que é bem do lado do Centro de Convenções, é na Avenida na Rua Frei Caneca 80. Vai ser a partir das 7h30, a gente vai fazer uma recepção, na verdade é uma recepção, happy hour, uma recepção que nós vamos convidar vocês para estar lá, confraternizar com o conselho da BCR, e o primeiro drink é por conta da casa para as primeiras 50 pessoas. Né? Então, vai ser na segunda-feira, Dani, segunda-feira, a partir das 7h30, o pessoal que estiver no festival, se não estiver em hotel, quem é de São Paulo, espera um pouquinho no shopping, depois corre para lá. O festival acaba às 6h30, a gente pôs 7h30, mas acabando o festival a gente já pode começar a ir para lá. Bom que o Vinícius vai estar lá também, esperamos você no Happy Hour, Vinícius. Mas é só o drink inicial que é por conta da casa, tá, gente? Então venham com cartão de crédito e Pix, vai ter drinks, vai ter petiscos também. A Sandra, que está falando aqui, que o festival está com uma programação maravilhosa. Agradeço a Sandra, que fez parte do comitê científico, e vários outros de vocês, Michel, Ana Carolina, Karine, eu lembro de alguns aqui, talvez eu não lembre de todos, que fizeram parte do comitê científico esse ano. Toda a programação já está divulgada. Eu coloco, toda a programação está divulgada já, seja uma grade de divulgação, seja uma divulgação detalhada, ou a descrição de todas as sessões. Quem acessar o site da BCR já tem uma notícia que tem todos os links lá. Então, vocês podem se deleitar estudando a programação, e é até importante que o façam, porque a gente não tem um aplicativo, não tem uma ferramenta, e não vai imprimir a programação detalhada, a gente vai imprimir só a grade, a gente evita usar papel. Então, estudem antes quem vai para o festival, mas tem todas as informações já estão disponíveis em relação ao evento. Alguém me pediu aqui para fazer a inclusão do nome na lista, eu vou incluir, e alguém tinha me dito que está dirigindo, mas que está ouvindo. Obrigado também por estar aqui presente. Pessoas que escreveram em separado para mim. Vai ter o Dia de Doar de novo, tá, gente? O Dia de Doar esse ano é dia 29 de novembro. Esse ano a gente está com mais apoio para o Dia de Doar. Nós recebemos uma doação de R$250 mil do Movimento Bem Maior. Mais para frente eu falo rapidamente. E essa doação, uma parte desse recurso é um pedido deles, a gente invista no Dia de Doar. Então, vocês vão ouvir no segundo semestre a gente falar muito do Dia de Doar. Nós estaremos presentes em várias cidades pelo país, promovendo encontros sobre o Dia de Doar, divulgando o Dia de Doar, além de tudo que a gente vai fazer online. Então, né, viu, Rodrigo? Até vou estar em Brasília, junto com Filantropia, depois a gente vai para o Nordeste, a Carol também, que vai participar bastante em várias atividades. Vocês vão ouvir bastante do Dia de Doar. O Dia de Doar todo mundo já conhece, que a gente já faz há muito tempo também. Temos a Coalizão de Organizações para o GAFI, um projeto que foi iniciado. Roseli, a gente já vai estar aí agora dia 7 de julho. Tem um Giro Filantropia, dia 7 de julho. A gente vai estar aí junto com a Filantropia. Depois a Carol vai seguir para Tubarão e para Criciúma, onde a gente vai encontrar o pessoal também para fazer reunião, para falar do Dia de Doar. Então, não sei exatamente onde você mora, não me lembro, mas a gente vai estar no Santa Catarina e depois, mais para frente, a gente volta para a região de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Aí para Santa Catarina já vai ser um pouco mais difícil. Mas estamos sempre abertos a convites. Tá? A Coalizão de Organizações para o GAFI, que nós lideramos, e vai ter um evento, a gente vai fazer um evento em setembro, tá, gente? Um evento online para discutir a relação das ONGs e do sistema financeiro. Vocês devem ter visto que nós lançamos semana passada uma pesquisa sobre justamente essa relação de ONGs e do sistema financeiro. A gente vai, passando o festival, a gente vai colocar muita energia
na divulgação da pesquisa. Então, e faz parte desse nosso trabalho com o GAFI, é um tema mais técnico, mas é parte da nossa prioridade de incidência política, de advocacy. Estou vendo aqui os convites, né, da Heloísa para a gente ir para Boipeba, da Sandra para a gente ir para o Rio de Janeiro. Não tem previsão, Sandra, mas o Rio é aqui do lado, a gente tem que ir mesmo. Temos que fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, sem dúvida, é o mínimo, né? Então, mas por enquanto não tem data, o Rio não está ainda na agenda. Nós vamos fazer em outubro o encontro vamos fazer a segunda edição. Vocês devem lembrar, nós fizemos ano passado. A diferença do encontro de captação e comunicação para o Festival ABCR é que, além de ser online, ele é gratuito. Ele é um evento para massa. É um evento menor, foram 36 palestras no ano passado, deve ser um número parecido esse ano, um evento de 2 dias, que aborda captação e comunicação, online, gratuito, e o ano passado a gente teve mais de 2.000 inscritos, 2.000 inscrições, e a gente espera ter mais de 2.000 inscrições de novo esse ano. E aí a gente atende essa estratégia de ter um evento presencial e um evento virtual, os 2 eventos para públicos grandes, né, onde a gente alcança o maior número de pessoas, e acessível sempre da melhor forma possível, seja em pessoa ou virtualmente. Vai ser no final de outubro. Tá? Vai ser provavelmente na última semana de outubro. Esse ano está um pouco difícil de datas, porque a gente tem eleições e Copa do Mundo. Então, a gente tem eleições começo e final de outubro, Copa do Mundo a partir do meio de novembro. Talvez o encontro até mude para depois, para começo de novembro, não sei, mas vai ser nesse período, entre o final de outubro a começo de novembro, o encontro Captação e Comunicação, e por ser um evento de massa, também nos ajuda a divulgar o festival do ano que vem, a promover associativismo na BCR, a promover o Dia de Doar e as outras pautas que a gente tem. Vai ser a segunda edição e a gente espera, com isso, consolidar esse modelo. Um evento presencial no fim do primeiro semestre, um evento virtual até o fim do segundo semestre. O monitor de doações, nós lançamos uma nova versão do monitor de doações. Quem não conhece ainda é monitordasdoações.org.br, quase R$500 bilhão que a gente já alcançou de doações monitoradas pelo país. Não são todas as doações, aquilo que vem a público apenas. A gente já monitorou quase R$500 bilhão e a partir de agosto a gente vai fazer uma campanhazinha para as ONGs nos ajudarem a promover ainda mais o monitor de doações e alcançar um número ainda mais realista e impressionante, e com isso a gente começar a gerar dados. É um dos lados da BCR, tem sido um dos braços da BCR gerar dados, né, sobre doação. Então, o monitor nos ajuda a fazer isso e impulsionar ainda mais a sociedade civil a falar das doações. E o monitor já está no ar, a gente já fez, lançou em abril, está crescendo, já saiu mídia, tudo mais. Então, é uma iniciativa muito bacana. Tem uma pergunta aqui da Adriana sobre detalhamento das masterclasses. Eu vou colocar aqui o link para você. Tem sim, tá, Adriana? Tem no site do festival, mas eu já vou pegar e colocar para você direto o link com esse detalhamento que fala o que vai ser abordado. É 1 ou 2 parágrafos por masterclass, fala o que vai ser abordado nelas, caso você esteja se decidindo se vai se inscrever ainda em alguma delas. Aproveite, temos vagas, elas estão bombando até 30 pessoas, 20, 30 pessoas, não tem grupos bons, mas temos vagas ainda, só que já é sábado, então não pode deixar para muito mais tempo. Vamos fazer uma campanha de membros, a gente tem esse ano continuado a aprimorar. Não, então é isso, tá? É isso que a gente tem, Adriana. Se tiver qualquer dúvida, também te passo o contato dos professores, eles explicam melhor, são bem acessíveis, são todos da rede da BCR. A gente vai continuar promovendo o associativismo, a meta é ter 400 membros até o final do ano. A gente está em 368, tem uma certa variação mês a mês, né? O pessoal não recebe o boleto, vai para o spam, esquece de pagar o boleto, tem gente que entra, tem gente que deixa de ser associado, é natural também. A gente quer alcançar o fim do ano com 400 membros, falta 10%. Estamos perto, mas falta crescer 10% daqui até o fim do ano. A gente vai trabalhar para isso com campanha de comunicação e a partir do segundo semestre. E seguir o programa de advocacy também. Vamos seguir trabalhando, a gente fez a pesquisa dos bancos, a gente está acompanhando reforma tributária, a gente vai no segundo semestre, fiquem atentos aqui,
a gente vai ter duas iniciativas importantes. Uma é a atualização do Código de Ética da BCR, está andando, o Comitê de Ética, que se reunia desde o ano passado, está reativado e vai continuar trabalhando na questão da atualização do Código de Ética da profissão, a gente vai trazer isso para os associados, e além disso a gente quer discutir com a comunidade também as leis de incentivo, construir uma proposta de doação incentivada que universalize esse benefício para a sociedade civil, independente de causa. Essa é uma ideia que faz muito tempo que a gente discute e que a gente vai estimular no segundo semestre para que aconteça ainda esse ano, pelo menos saia uma proposta da BCR, uma proposta nossa do setor para uma nova legislação de doações incentivadas, moderna, atualizada, que gere ainda mais doações, não só o recurso de imposto, mas também estimule mais doações, dinheiro novo. Mas isso é algo que vai ser trabalhado no segundo semestre, a gente vai continuar com o nosso programa de incidência política para o segundo semestre. Por fim, também os grupos temáticos que continuam, 10 grupos temáticos, a grande maioria deles já ativo, fazendo reunião todos os meses, a gente mal está dando conta de divulgar todas as atividades que os grupos temáticos estão fazendo, reuniões para os membros, eventos para os membros, eventos abertos, eventos para os associados, com convidados externos, com participantes dos próprios grupos temáticos. Está muito legal essa cultura associativista que vocês têm trazido, né? Os grupos temáticos são liderados por membros voluntários, por pessoas voluntárias da BCR, então a gente agradece muito quem tem se dedicado. Estamos com 10 grupos temáticos, qualquer um pode fazer parte dos grupos, por enquanto os grupos se reúnem formalmente em WhatsApp, né, em grupos de WhatsApp, e aí os eventos vão sendo divulgados, sendo abertos ou não. Quem eventualmente está aqui presente e quer fazer parte de algum dos grupos temáticos, depois me escreve direto que eu passo o link do grupo de WhatsApp. Mas hoje teve reunião, né, em parceria, primeiro evento em parceria, primeiro não, mas um evento em parceria entre 2 grupos. Amanhã tem um evento do grupo temático de saúde para discutir como é que fica a questão do financiamento na área sem o Pronom e o Pronas. Semana passada teve 3 eventos, está muito intenso. A gente está fazendo os cafés da BCR, até com menos frequência, porque os grupos estão muito ativos, e os núcleos, a gente está estimulando os núcleos. Temos 2 núcleos realmente ativos, Distrito Federal e Santa Catarina estão até aqui presentes. Temos um que está sendo trabalhado para acontecer, né, Nil? Lá em Minas Gerais, o pessoal querendo reativar o núcleo Minas Gerais. Já falei aqui reunião também. Reunião na quarta, né? Reunião na quarta, então, no núcleo Minas Gerais. No Rio de Janeiro, nosso colega Bruno também estava querendo reativar, não tive fôlego, mas o Bruno tinha comentado da gente fazer aí no Rio, né, Bruno? Sim, também reativar o núcleo Rio de Janeiro, tem a Sandra, que também é do Rio. Então, na verdade, vai muito de vocês. Claro que esse último mês a gente fica um pouco corrido, tem um festival, mas os núcleos dependem dos associados falarem, eu topo liderar, eu topo chamar uma primeira reunião, JP, vem aqui, dá um oi, mas depois deixa com a gente, que aí a gente vai dando apoio e vai estimulando e vai dando as ferramentas. Hoje a BCR conta com uma série de ferramentas de apoio, principalmente para fazer eventos online, né? A gente tem uma conta no Zoom, a gente tem uma conta no StreamYard para transmissões online. Para os grupos temáticos, a gente tem a Heloísa, que dedica algumas horas, que faz os secretariados para os grupos temáticos. Para os núcleos regionais, a gente também, se necessário, disponibiliza algum orçamento. O Núcleo Santa Catarina, antes da pandemia, ia fazer até um evento presencial lá. A gente estava ajudando a pagar um banner, a usar a conta da BCR para receber eventuais patrocínios. A gente continua com essa disponibilidade, né, para fazer isso, e até um determinado momento que os próprios núcleos se estruturem. Os grupos sempre nacionais e os núcleos sempre territoriais, né? Os núcleos representam um determinado território, a maioria é estadual, mas não necessariamente. E aqui, também, rapidamente, é o último slide. Obrigado, Sandra, por ter ficado. Só reforçar para o pessoal que eventualmente chegou depois, não deixar de colocar o nome na lista de presença. Eu vou só recolocar aqui o link para quem chegou depois. E aqui só uma previsão, um planejamento orçamentário referente ao ano de 2022.
a gente estava estimando, isso até já precisa ser atualizado, esse planejamento é de fevereiro, a gente estava estimando aí uma movimentação de 1.200.000 em receita, 1.100.000 de despesa. Na verdade, não mudou muito, porque o festival, apesar de não ter vendido tanto, a gente teve bastante patrocínio, então vai ficar muito próximo a receita, só que as despesas, infelizmente, os preços aumentaram muito, então as despesas vão aumentar em relação ao ano de 2019. Advocacy, a gente já captou praticamente tudo isso, a gente vai gastar bem menos do que vai ter de receita, então não vai fugir muito disso. Aqui é para vocês terem uma ideia do planejamento orçamentário de 2022. E esse, então, é o nosso plano de trabalho para esse ano. De fato, não é nada revolucionário, é uma evolução do que a gente vem fazendo nos últimos anos, nenhum grande projeto inovador, nenhuma novidade. E, tendo feito essa apresentação, abro aqui para a plenária para eventuais perguntas e dúvidas com relação ao que a ABCR tem proposto para este ano. Uma observação, uma dúvida, algo que eu esqueci de falar, algo que vocês queriam que acontecesse? Então, Márcia, vou pedir para você encaminhar a votação de aprovação aí do relatório do planejamento de trabalho da BCR para o ano de 2022. Isso. Então, se não houver manifestação, considero aprovado o plano de trabalho de 2022. Ok, então agradeço a todo mundo pela aprovação. Sempre engraçado fazer desse jeito, né, gente? Vamos passar para o nosso último ponto de pauta, quase que também cumprindo aí minha proposta de fazer 1 hora de reunião, mas passar para o último ponto de pauta aqui, outros pontos de interesse. O Conselho e a equipe executiva têm um ponto de interesse que a gente está trazendo para vocês, mas antes de passar para o nosso ponto de interesse, eu queria abrir para a plenária, queria saber da plenária se os membros aqui presentes da BCR têm algum ponto de interesse que gostariam de trazer para essa Assembleia, antes que a gente passe para esse ponto que vai ser apresentado aqui por mim com o Conselho. Algum associado, alguma associada, algum membro da BCR tem algum ponto de interesse, algum outro ponto que gostaria de trazer aqui para a plenária, para a gente discutir, para compartilhar com a gente, alguma manifestação? Em sendo assim, deixa eu passar então para o ponto de interesse que a gente traz aqui para vocês, que é importante, que diz respeito à sucessão na ABCR. A ABCR está começando a planejar 2 sucessões que precisam ser feitas nos próximos anos. Primeira sucessão é do Conselho, deixa eu tirar aqui até compartilhamento, para poder ver o rostinho de vocês, que eu gosto de ver na grade com todos os rostos. A primeira sucessão é o do Conselho. Essa gestão do Conselho se encerra em 2024 e uma boa parte deste Conselho não vai continuar, já alcançou o limite estatutário, a começar da nossa presidente e vice-presidente, que em 2024 terão que deixar o Conselho da BCR. Então, é importante que vocês que estão aqui presentes, membros da BCR que têm interesse em fazer parte da liderança da instituição, comecem a pensar seriamente nesse assunto, a pensar com carinho nesse assunto, porque daqui a 2 anos teremos eleições e vocês serão fundamentais para dar continuidade nesse trabalho na BCR. É sempre importante lembrar e reforçar que é o Conselho que lidera efetivamente, que representa fiduciariamente a BCR, fala em nome da instituição e que contrata esse que vos fala, que é o diretor executivo da BCR. Então, o Conselho é o órgão colegiado máximo, a Assembleia é o órgão de plenária máximo, mas o Conselho é o órgão principal de atuação da BCR e a gente tem que pensar com carinho na sucessão. Fica a lembrança para vocês, fica para vocês refletirem, começarem a pensar nisso. A segunda sucessão, que também é importante, tem a ver com a sucessão do diretor executivo da BCR, que é justamente essa pessoa aqui que está a falar com vocês. O JP está planejando há algum tempo uma migração de carreira. O JP está na crise dos 40 anos e gostaria de dedicar mais tempo à vida acadêmica. Inclusive, começou este ano o doutorado dele estudando filantropia. E isso é algo que eu tenho planejado há muitos anos,
que eu tenho vontade de fazer e que significa que em algum momento daqui para frente eu vou efetivamente deixar de ser o diretor executivo da BCR e a gente, junto com o Conselho, está começando a planejar esta sucessão também para a BCR, para que seja realizada antes da sucessão do próprio Conselho, inclusive para que, quando a gente tiver um novo Conselho, já tenha uma nova diretoria executiva. Para nos ajudar nesse processo de sucessão, foi contratado um consultor em planejamento, que também é um associado nosso, que é o Fernando Nogueira, que está aqui presente com a gente. Para quem não o conhece, o Fernando é um professor, é um colega meu de muitos anos, um professor na Fundação Getúlio Vargas. Ele lidera o prêmio Melhores ONGs pelo Instituto do Ar, no qual ele é bastante ativo também, e foi convidado pelo Conselho para construir um planejamento estratégico para a BCR para 2023. Ele já tem conversado com alguns de vocês, inclusive, nesse processo, e é algo que a gente está pensando com carinho, porque eu estou há 7 anos como diretor executivo da BCR e também considero que o meu tempo está chegando naquele momento que é hora da gente renovar a liderança e trazer novo gás e nova energia. E é um momento que eu me sinto muito confortável em dizer que eu posso preparar essa saída da BCR sabendo que a BCR vai continuar forte, estruturada, com recurso em caixa, com projetos em andamento, com equipe e com um conselho bastante atuante. A gente já teve momentos difíceis. Eu estou há 10 anos como associado, não, 10 não, eu estou há 13 anos como associado da BCR. A gente teve momentos que eu digo com certa vaidade que se eu saísse da BCR as coisas iam afundar mesmo. Este não é um desses momentos. Esse é um dos momentos que eu posso estar muito tranquilo em dizer que se daqui a alguns meses, daqui a um tempo, eu não estiver mais na frente da BCR, a BCR vai continuar. É claro que quem vier me suceder tem que ser bem escolhido, tem que ser uma pessoa preparada para isso, mas a gente tem um conselho que segura as pontas, a gente tem uma equipe que dá apoio, a gente tem um conhecimento adquirido nesse período e a gente tem uma rede de associados que apoia a BCR. Então, apesar da manifestação da Adriana, que tem que votar se eu devo sair ou não da BCR, infelizmente esse é o tipo de decisão que não passa em votação. Eu agradeço a gentileza e o carinho, e não é algo que está acontecendo hoje, não estou pedindo demissão hoje, não estou saindo agora. A gente e isso é o melhor para uma instituição como a BCR, a gente poder fazer essa sucessão de forma organizada, de forma tranquila, passando o bastão na hora que realmente precisa passar o bastão. Então, eu continuo como diretor executivo, mas é importante trazer de forma bastante transparente para a Assembleia que em algum momento daqui, talvez até a próxima Assembleia, eu já não estarei mais neste cargo. Eu pretendo continuar na BCR como associado, eventualmente posso até continuar ajudando a nova gestão por algum tempo, se for preciso, se fizer sentido, mas é o momento da gente trazer novos ares para a associação e renovar, que tem muita gente que já não... É brincadeira, mas tem muita gente que já não aguenta mais o JP também. E nada de campanha, fica JP não, Cris, que eu já gosto muito, fico já meio constrangido com essas coisas, eu vou ficar ainda mais. Mas gente, nós vamos celebrar no festival, eu vou pagar... Cris, mas foi isso mesmo. Olha, você matou a charada, porque se celebrar no festival é isso. O JP está querendo fazer toda essa comoção agora de anunciar isso só para segunda-feira que vem a gente poder celebrar ele e beber em homenagem a ele. Então foi tudo armado, tá? O isso aí, vai timing... ter... silencioso o evento, mas a gente vai ter que colocar cartaz, vai ter que conseguir falar lá no dia. Então, foi tudo programado para isso. Mas conclui, JP, eu te cortei. Não, eu já concluí. Justamente trazer essa reflexão para a Assembleia de que a gente está entrando num momento muito importante da instituição, que é a sucessão em 2 níveis de liderança e gestão, e que o Conselho está conduzindo com muito cuidado, com muito carinho, para que seja feito, e eu também, naturalmente, né, como um dos polos, para que seja feita de forma planejada, estruturada, sem prejuízo
a continuidade dos trabalhos e faseada. Então, primeiro, né, uma sucessão na diretoria executiva e depois a própria sucessão do conselho que virá em seguida. Mas aí eu vou tirar férias da BCR, tá, gente? Eu preciso tirar meu sabático também, mas a gente volta lá a se falar em 2030, 2035, mas eu pretendo continuar como associado, votando e enchendo as paciências de quem tiver na BCR. Era isso, esse era o ponto de sucessão, não sei se a Márcia também quer complementar alguma coisa, esse era o último ponto que a gente tinha para trazer aqui para a Assembleia. Eu só queria compartilhar com todos, assim como foram as mensagens aqui no chat. Essa é uma notícia que deixa a gente bastante com sentimentos mistos, né? Alegria pela decisão do JP de estar indo para uma nova fase, feliz que o setor vai ter pessoas estudando, pesquisando e pensando na filantropia no Brasil, mas também muita preocupação pela toda a realização que o JP fez pela BCR, a sua liderança à frente da diretoria executiva, tudo que foi feito, programado, tudo que a gente tem hoje é fruto dessa dedicação, desse empenho e dessa capacidade dele de realizar. Então, é com muito cuidado e carinho que a gente está pensando nessa sucessão, ainda bem que ele de certa forma, é bem planejado, como em tudo, né? Então, ele está dando tempo da gente fazer isso com cuidado. Esse processo que o Fernando está conduzindo, a gente também acredita muito nele. A BCR mudou muito nos últimos anos, o setor evoluiu também nos últimos anos, né? E agora acho que a gente tem novos desafios durante pandemia, governos e todas essas crises e questões. Então, é importante olhar para a organização, olhar para a sua base, olhar para o seu desenvolvimento, para a gente pensar, então, como conduzir a organização para o futuro, e aí pensando na sua governança atrelada a isso. Então, é esse exercício que a gente está conduzindo, as bases estão sendo consultadas, os stakeholders estão sendo consultados, e a gente vai continuar essa conversa. Então, esse é um início de papo, só para a gente estar ciente desse processo, e a gente vai conversando ao longo desses meses aí para, né, ir trazendo essas reflexões e aportando sobre a decisão. Mas então é isso. Então agora é o momento, por enquanto, a gente celebra o JP. É isso que nós temos a fazer, e curtir esse segundo semestre dele aqui na BCR. Enfim. Juntos. Gente, é isso da Assembleia. Deixo a participação de todo mundo. Não sei se alguém tem alguma última consideração. A gente pode abrir aqui para a participação de vocês. Senão a gente já parte para o encerramento. Vou dar as boas-vindas ao Eduardo, que chegou agora também. Na verdade, a gente já está até finalizando, tá, Eduardo? Mas obrigado por ter vindo. Depois a gente vai compartilhar a gravação com todo mundo. Pessoal, então, não havendo nenhuma nova manifestação, eu vou passar para a nossa presidente do Conselho para que ela cite o horário e declare encerrada a Assembleia de 2020, geral ordinária da BCR de 2022. Obrigado, JP. Então, agora às 8h10, com 10 minutinhos, passado o tempo previsto, nós encerramos a nossa Assembleia Geral Ordinária de 2022. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Bom descanso, boa noite para vocês. E quem estiver no festival, a gente se vê no festival. A gente se vê semana que vem, gente.